seja bem-vindo a mais um episódio do Bicast, o podcast do Baixada Empreende. Eu sou o Leandro Azevedo. E eu sou o Odmar Nascimento. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo no YouTube. E antes de a gente começar essa entrevista incrível no dia de hoje, falaremos dos nossos patrocinadores e mais uma vez a gente tem aqui Pipocartes. Ó, pipoca gourmet no sabor napolitano. Então aqui tem 3 sabores e sabor Nutella. Vê se vocês conseguem ver aí. Sabor Nutella. E a nossa amiga da Clique Arts, minha amiga Giovana, que está sempre presenteando os nossos convidados com uma caneca personalizada. O pessoal adora o convidado sair daqui cheio de presentes. E também tem os nossos amigos da Ótica Stop, aqui no centro de Nova Iguaçu, onde você encontra armação a preço único de R$ 49,90. Então você vai fazer o seu óculos e qualquer armação que você escolher, tá? Seja uma armação menor, uma armação maior, seja um óculos de sol, qualquer peça é R$ 49,90. E o nosso amigo Comendador Rafael, hipnoterapeuta. Se você tem algum problema como depressão, ansiedade, síndrome de burnout, quer ressignificar a sua vida, você vai entrar em contato no link aqui embaixo que a gente vai colocar após o podcast e vai entrar em contato com o Rafael, que ele vai fazer uma condição especial para vocês. Vamos começar? Vamos, só se for agora. Nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial. A gente o conheceu há pouco tempo, que foi em um workshop nosso do Baixada Empreende. O cara é um visionário, um empreendedor nato. E Wilson Rodrigues, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí, Leandro, Odmar. Feliz de estar aqui com vocês e poder ajudar aí o pessoal a compreender melhor o empreendedorismo aí. Fala pra gente, Wilson, hoje você trabalha na área de formação, né? Você tem uma escola de formação de bombeiro civil, certo? Isso, também. Na verdade, eu tenho algumas empresas, né? A principal delas aí, há mais tempo, é a Aquafari, uma empresa já de 10 anos, já aberta. E a 4 a gente é líder de mercado na formação de bombeiro civil em todo o Rio de Janeiro, né? Temos unidade Caxias, Nova Iguaçu, Realengo, Centro, Rio das Ostras. Espero abrir mais umas 4, 5 aí até ano que vem. E somos líder na formação de bombeiro civil, socorrista, né, e agora guardião de piscina também. São áreas de prevenção e atendimento direto, né? Além de líder na formação, a gente também é o curso que mais tem profissionais atuando no mercado de trabalho, o que eu acho que é o principal. Porque alguém que busca um curso de formação profissional, ele busca nada além do que uma nova oportunidade no mercado de trabalho. E para a gente sempre fez muito sentido buscar ajudar ao máximo que essa pessoa que fez a formação tivesse chances reais para o mercado de trabalho. E também, hoje somos o curso também que mais forma profissionais femininos na área de bombeiro civil. Estava há pouco falando com uma pessoa aqui sobre isso, do quanto foi importante a gente pegar essa bandeira, né, e trazer como um propósito também para dentro da empresa. Então a gente acabou ajudando a democratizar ainda mais o mercado de trabalho. São mais de 1.000 bombeiras formadas, a gente fala bombeiras, mas sabendo que é bombeiro civil feminina, né? Mas carinhosamente, nossas bombeiras, que eu mando um beijo aí também, tá? Tudo especial. E como é que surge a ideia de criar uma escola de formação de bombeiro civil? De onde que surge essa ideia? Sim, eu sou formado bombeiro civil, né? Atuei por 9 anos e meio, já tenho 11 anos já que eu sou bombeiro civil, há 9 anos e meio atuei, né? Comecei a atuar 11 anos atrás, trabalhei na Justiça Federal, Tribunal de Justiça, alguns shoppings aí, no INTO também, e outros lugares. Uma profissão na qual eu conheci através de um amigo meu, que hoje não está mais aqui entre a gente, e me chamou para fazer um curso de bombeiro. Eu nem sabia que existia bombeiro que não fosse o militar, né? Eu acho que boa parte das pessoas acredita que o bombeiro é só o militar, né? Esse bombeiro que você vê no shopping, ele é o bombeiro civil, né? Em vários lugares, né? Eu fiz o curso, meio de forma despretensiosa, e ali me apaixonei quando eu tive uma aula de primeiros socorros, na qual eu aprendia como fazer uma manobra
de RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar, e ali eu vi que eu tinha a possibilidade de salvar pessoas, né? Mais do que o combate a incêndio, o primeiros socorros foi o que me apaixonou, porque eu com 17 anos perdi meu pai, né? Meu irmão tinha 2 anos e pouco na época, meu pai infartou assim do meu lado, e eu, como várias pessoas, não soube o que fazer, né? A gente tem uma vaga lembrança do que já viu em filme, em novela, sim, mas não sabe o que fazer. E às vezes até a gente querendo ajudar pode piorar o estado da vítima. E quando eu vi aquilo, obviamente foi uma dor muito grande, quando eu vi aquele professor, né, cavalheiro, ensinando, aquilo deu um start para mim. E ali eu falei, cara, meu pai já foi, mas eu tenho a oportunidade de salvar outros pais aí. E assim tive vários atendimentos, tive a oportunidade de salvar alguns. E foi aí que eu me apaixonei pela área, atuei. E a escola de formação veio de enxergar uma oportunidade, né? A gente vai falar de empreendedorismo aqui, oportunidade quando você enxerga uma dor do mercado sua e vê que essa dor não é saciada. Quando eu fiz meu curso de formação, foi um bom curso, porém, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu vi o quanto que me faltou, né? O quanto que eu ainda não estava completo, o quanto que eu tive que, depois dali, investir mais e mais, e isso é natural até, você tem que buscar se investir cada vez mais em você profissionalmente, mas eu, para estar mais atrativo para o recrutador, precisei ir fazendo outros cursos. E aí eu quis abrir uma escola de formação, dei aula também em outras escolas, mas eu quis ter um curso que não fosse o mesmo. Eu acho que os empreendedores aqui vão se identificar com isso, que empreender por empreender, eu não sei, eu não faria. Eu acho que eu vejo o empreender de uma forma que eu vou inovar, né? Não é criar a roda já foi criada, mas eu tenho como melhorar essa roda aí. Então foi aí que eu criei o curso de formação, na época 3.0, né? Eu botei esse nome aí como um marketing mesmo. Sim. Falando com o cara do marketing aqui, foi uma ideia de marketing, né? Também sou formado em propaganda e marketing, de ser um nome que as pessoas perguntariam, o que é isso? E aí, significa alguma coisa? E com a pergunta eu tinha a oportunidade de vender. E 3.0 porque, além da formação de bombeiro, ele já saía ali com 2 outros cursos, que hoje para o bombeiro civil, uma NR33, que é trabalhar em espaço confinado, e NR35, que é trabalhar em altura, é quase que um Word Excel para quem trabalha, está procurando uma vaga no escritório. E os cursos vendiam isso pós, né? E eu coloquei isso inserido, para que o cara não perdesse tempo, já saísse completo. E ali eu tinha, eu vislumbrei o que, o Dimar? Foi o seguinte, o empreendedor, ele tem que buscar inovar e que essa inovação traga resultado financeiro, né? Que traga resultado financeiro. O que eu enxerguei ali? A maioria dos cursos, eles vendem esse curso no pós. Você tem 30 alunos ali, os 30 querem fazer esse curso, mas os 30 podem fazer esse curso daqui a 2 meses? Daqui a 2 meses muita coisa muda. Às vezes o valor que ele tinha, o telefone dele caiu no chão, ele vai gastar com o telefone. Às vezes ele quer trabalhar já também, né? Quer trabalhar já também, aí tem que esperar abrir turma. E aí, normalmente, esses cursos pós é vendido por R$300 aí. Então eu falei, pô, 300 de um, 300 do outro, 600. Mas eu não tenho os 30. Então eu prefiro acrescentar 350 e vender para os 30. Quando ele compra o curso, ele já leva tudo. De uma vez só, né? E ali eu ganho no atacado. E assim também passei a ser o curso, aí depois veio o 6.0, acrescentando, porque a concorrência imitou a gente. Eu falo, concorrente, eu agradeço muito você, que você é o meu primeiro cliente. O cara que me imitou o nosso curso, ele chancelou o nosso curso. Aí a gente foi para o 6.0, hoje é o 7.0, e que acabou me ajudando também a ser o curso que mais vende normas regulamentadoras, que são as NRs. Então foi importante essa inovação também. Veio daí. E o aluno, para ingressar no curso, ele precisa de ter algum perfil? Alguma vocação para alguma área específica ou para alguma atividade específica? Não, excelente pergunta. É muito comum essa pergunta, de pessoas perguntando de altura. Isso. Pô, tem alguma coisa com altura? Porque às vezes remete ou já buscou fazer um curso, de repente, na área de vigilância, que eu não sei, não estou atualizado se ainda tem essa exigência da altura mínima. Há uns anos atrás, 10 anos atrás, tinha lá uma altura mínima. Então, não sei se por isso essas pessoas acabam perguntando. Mas não, na formação de bombeiro civil não tem. A única exigência, também perguntam de idade,
porque a exigência é 18 a 60 anos. Né? Eu já formei pessoas com mais de 60 anos que não estavam buscando o mercado de trabalho. Era uma realização que ele queria ter feito, ter sido um bombeiro militar. Ele queria, às vezes, o pai ou a mãe queria que ele fosse, ele não foi. Ele tem essa vontade. Ou mesmo de aprender a salvar vidas mesmo. Né? Porque eu falo, a formação de bombeiro, tão quanto a de socorrista, você vai aprender a salvar vidas, cara. Então, assim, se você não alcançar o mercado de trabalho, eu tenho certeza que, como todo conhecimento, ele é o melhor investimento. Por salvar uma vida, então, qual é o preço de você... Deus me livre e guarde. Um parente seu ter um mal súbito e você poder socorrer ele e garantir a ele chances de vida. Isso não tem preço. Não tem vaga de emprego que te dê um maior prazer do que isso. Então, a formação em si, ela tem esse grau. Mas é de 18 a 60 anos. Sim. Ter a partir do 5º ano. Então, não precisa ter também ensino médio completo. No Rio, não, tá? Cada estado tem a sua legislação. Entendi. Aqui no Rio, a gente segue a SEDEC 31. Tá? Entendi. E precisa fazer... Uma pergunta meio assim, né? Mas precisa fazer algum tipo de exame para exame psicotécnico, de vista? Faz um eletro, né? Porque ele tem que ter um atestado ali de aptidão física. E que esse atestado ele é bem característico, que diz que ele tem que ter aptidão física para fazer o curso de formação. Então... fala ali sobre a profissão, aí normalmente ele faz um eletrocardiograma para ver se está tudo ok. Fora isso, é a documentação básica mesmo. Bacana, tá? Bacana. Sabia disso. Documentação básica. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você fez o 3.0 porque a pessoa fazia o curso, e dentro do curso mais 2 especializações, então hoje o 7.0 ele faz o curso e leva mais 6, hein? Mais 6 especializações. Ele sai com o NR6, que é EPI, NR10, que é Segurança para o Trabalho e Instalação Elétrica, NR20, líquidos e gases inflamáveis, 33, espaço confinado, 35, altura e produtos perigosos também. Muito importante, todos esses cursos são cursos exigidos hoje para o mercado de trabalho. Alguns, como eu disse, um beabá, que é 33, 35 para o bombeiro, é o Word Excel, para quem, igual eu falei, para quem trabalha no escritório. E a 20 e a 10 é aquele plus, é aquele que o cara vai olhar ele diferente. E aí, voltando ali sobre inovação, quando você vende um produto e você dá a real chance dele alcançar o que ele veio buscar, que é o mercado de trabalho, você tem um cliente aí satisfeito, ou com uma chance muito grande de estar satisfeito. Você garante que ele vai entrar no mercado de trabalho? Obviamente que não, porque aí existe uma entrevista, um processo seletivo, ele está buscando, de fato. Infelizmente, a gente sabe que você ensina algo, você dá aula, vocês dão aula, você ensina para 20 pessoas ali, mas quem vai aplicar aquele conhecimento nem sempre é nem a maioria. Nem sempre é a maioria. Né? Eu fui aluno do Leandro na imersão de marketing digital, não tenho dúvida que todo mundo ficou apaixonado, gostou muito, mas será que todo mundo hoje está fazendo o passo a passo que você ensinou? Nem todo mundo está. Porque talvez não entendeu o quanto que aquilo precisa ser feito logo. Porque se ele não está fazendo, alguém vai estar fazendo. É o concorrente dele muitas das vezes. É a mesma coisa o aluno, ele se forma, ele sai único hoje no Rio de Janeiro, não existe outra formação 7.0 ou com outra nomenclatura que saia por tudo isso. Tem próximas, igual eu falei, outros cursos também viram aquilo, que bom que viram acharam que aquilo é bom. É bom porque a gente qualifica mais o mercado. Então, eu não acho ruim quando um concorrente, eu brinquei aqui, mas não acho ruim quando um concorrente coloca o cara com mais especialização. Porque é bom. O mercado de trabalho precisa de pessoas cada vez mais qualificadas, o nosso e diversos outros. Só que é simples assim, quando um cliente entra em contato com a gente e fala, poxa, Aquafire, o curso de vocês é muito bom, tal, entendi que eu saio com mais certificados, mas eu vi um outro curso que é mais barato. Outra coisa, a Aquafire, a gente criou um curso diferenciado e a gente tem know-how nisso, a gente não disputa preço. Isso aqui é um alerta que eu faço para o empreendedor. Cuidado para você não disputar preço, porque se você briga por preço, a chance é muito grande de você falir. Porque quando você disputa por preço, olha, quanto você vende você falou óticas top, né? Ótica top. Vai lá, vende a R$ 49,90. A partir de R$ 49,90, foi isso que eu entendi, né? Preço único, R$ 49,90. R$ 49,90. Daqui a pouco tem um cara com R$ 39,90.
Pô, você vai descer a R$ 39,90 só para o meu é mais em conta? Não, você vai olhar só a margem. Minha margem permite isso? Ah, não, permite nem que eu empate. Será que isso é uma boa jogada? Porque às vezes você vai descer e vai descer num lugar que para você subir de novo vai ficar difícil. Nossa. Então, assim, eu prefiro investir em qualidade para eu não brigar por preço. Então, o cliente aqui, ele sai com uma qualidade muito maior. Então, não faz sentido eu brigar com um cara que vende um básico para ele. Não, se ele quer o básico é porque ele não entendeu a importância de um curso qualificado. É simples assim. Se você faz um curso básico, Odmar, e o Leandro faz um curso na Aquafire completo, ou em outro curso, um curso com maior capacidade, você sai com 7 certificados. Você sai com 1 ou 2 que seja. Bom, a primeira etapa para você ser contratado é análise de currículo. Aí você, minha amiga aí do RH, ou você que nem do RH é, mas só nesse raciocínio simples, você contrata um profissional que não tem experiência, que tem uma certificação básica ou que tem a certificação, além da certificação básica, 6 cursos de especialização. A resposta é óbvia. Não tem comparação. Então, o que eu vendo para o meu cliente é uma possibilidade real dele ser inserido no mercado de trabalho. Depende da ação dele, botar o currículo. Mas ele já está na frente, o concorrente dele passa a ser o meu aluno que está sentado do lado dele. Eu até brinco com meus alunos o seguinte, o teu concorrente é o cara que está sentado lá, mas não briga com ele ainda não. Né? Então, é isso. E como é que você faz para fazer com que o teu aluno, teu futuro aluno, entenda essa percepção de valor? Olha, o Leandro, não é fácil, porque você conseguir puxar esse gatilho não é fácil. O que a gente investe é desde quando o aluno vem buscar informação, vai lá com o time comercial Sim. já tenta fazer ele raciocinar isso, até porque faz parte da venda, porque se ele não entender a quantidade de benefícios, os valores e a vantagem que ele tem, ele não vai comprar esse produto, porque ele vai analisar só o preço. E aí no preço, eu não tenho o preço mais barato. Não é o mais caro, mas não é o mais barato. Então ele só vai entender que, me fala o preço. Então ele tem que entender os valores todos que tem ali por trás. Porque a percepção de preço dele vai ser às vezes maior do que o que é. Então a gente já trabalha isso lá. Na sala de aula, o próprio instrutor, outra coisa muito interessante, tem muitos cursos de bombeiro civil. Quem pode ser instrutor de bombeiro civil? O profissional que é bom, muita gente me pergunta, como é que eu faço para ser um instrutor? Para você ser instrutor no Rio de Janeiro, você tem que ser técnico de segurança do trabalho, técnico de enfermagem e ser bombeiro. Tá? Ou mesmo bombeiro militar que já não está na ativa mais. Tá? Ativa não pode. Inclusive tem uns que dão aula, não pode. Mas dão aula. TR, tudo bem, com eles mesmo. Mas não pode. Só que não diz que você tem que ter essa formação e também já ter atuado e ter tido tanto tempo. Sim. Até fala lá se você tiver mais de 5 anos de experiência. E muitos cursos têm excelentes instrutores, porque tem uma dinâmica boa de sala de aula, é uma pessoa inteligente, porém não tem a vivência prática. E outro diferencial nosso também lá da Aquafire é que todos os nossos instrutores são profissionais testados e com experiência no mercado de trabalho. Então, existe uma diferença brutal, por melhor e muito mais esforçado que seja o instrutor, de eu estar falando numa mesma página de apostila com você e eu falar, olha, isso aqui eu passei lá no Hospital do Into. Quando ocorreu isso e aconteceu esse outro fenômeno aqui, que foi um Black Draft, são alguns dos fenômenos que existem. Então, a experiência, ela te traz um ganho muito grande para a sala de aula. Né? Que você está falando de algo que você vivenciou. Né? E, inclusive, tira aqueles mitos também, né? Vai tendo um monte de mito. Então, assim, isso é um diferencial também nosso. Então, o instrutor fala isso. E outra coisa também que é um único pra caramba, porque eu falo isso de forma até... Não é algo tão assim positivo, porque era para que todas fizessem, né? E não só na formação de bombeiro, mas eu vejo um monte de curso que não faz isso. Que é o seguinte, lá a gente faz um workshop, ainda quem dá esse workshop sou eu, está cada vez ficando mais difícil, meus alunos ficam perguntando quando vai ter, era todo mês, agora está sendo um pouco mais espaçado, que é um workshop que eu dou sobre mercado de trabalho, é gratuito para o aluno, né? Não é nem cobrado, engraçado que já foi cobrado, ficava mais cheio do que hoje em dia que é gratuito, que o cara acha que pode em qualquer momento, mas que
quando esse aluno vai nesse workshop, cara, quase os alunos que vão no workshop, boa parte deles são os que mandam a foto trabalhando. Porque lá eu ensino a saber elaborar um currículo, lá eu ensino a saber como passar numa entrevista de emprego. Pô, você vai ensinar como passar numa entrevista de emprego? Não estou dizendo que você vai passar. Eu estou te dizendo que você fazendo isso, você não vai ser eliminado. E para os meus amigos recrutadores aí, sabe, que tem processos seletivos que você tira o menos pior. Então ali eu trago para ele de, pô, a camisa do Flamengo, vocês sabem que é a melhor camisa, mais bonita, né? Mas não é a camisa ideal para você ir numa entrevista de emprego. E às vezes isso o cara é disruptivo, porque ele nunca viu problema nisso. Parece que é básico, né? Mas muita gente... E ele nunca entendeu. Pô, então é por isso que eu não passei? Caramba. É por isso. Então, isso a gente está falando de coisas mais grosseiras, mas eu sempre falo com o aluno assim, ô Leandro, pô, se eu te ligar agora e falar, ó, sábado não, segunda-feira que vem, tem uma festa, um aniversário, um evento empresarial top. Pô, você hoje já vai estar preocupado com a tua roupa. Você vai ver se tem roupa, você vai comprar roupa, vai alugar roupa, você vai cortar teu cabelo. Mas se eu falar para você que tem uma entrevista de emprego na segunda você acorda e vai escolher a roupa. Geralmente. Então, assim, você não se prepara. E é algo que tem um grau de importância muito grande. Então, eu conscientizo esse aluno o seguinte, se você se prepara, você vai concorrer com gente que não foi preparada como você não ia. Então, a chance de você ir bem é muito grande. Entendi. Além disso, também te ensina um pouco de oratória, quebra de objeção, que a gente traz algumas coisas de venda aí para eles, que eu falo assim, que você se formou? Bombeiro civil, mas quem você tem que ser? O melhor vendedor de si mesmo. Verdade. Porque uma entrevista, você está se vendendo ali como profissional para aquela vaga. Olha, eu sou a melhor pessoa aqui para preencher essa lacuna que você tem, essa vaga que você tem. Então, isso também faço nesse workshop, é gratuito, é um diferencial nosso. Tá difícil de eu conseguir ficar fazendo pelo tempo, mas eu fico muito feliz de fazer, porque eu sei que dali não são todos que vão fazer o passo a passo, mas quem faz tem resultado. Sim. Além disso, a gente também dá a lista com mais de 70 empresas, com e-mail, telefone, bom. Então é só o cara agir. Mas tem alguns que preferem ficar vendo o Globo Esporte, enfim. E nesse workshop tem alguma coisa prática? Durante a entrevista de um bombeiro, a galera faz algum teste prático? Paga 10 aí. Não. Tem uns alunos que dá vontade de botar para pagar 10. Mas, assim, são poucas empresas que fazem no processo seletivo uma prova prática. Já vi algumas, inclusive a gente tem alunos que trabalham na Supervia como bombeiro, Supervia. Parabéns à Supervia, que abriu o mercado de trabalho também para o bombeiro civil lá. Tem uma empresa lá, parceira, que teve prova prática. Caramba, teve que ter prova prática. O processo foi difícil. E eu fiquei muito feliz que dos poucos contratados, imagina a vaga da Supervia. Nossa. Muita gente e metade do efetivo eram de ex-alunos nossos, que foi contratado. E, inclusive, a partir dali que surgiu a possibilidade de uma parceria. Porque quando o recrutador ali olhou, caramba, na hora dos currículos, dos certificados, caramba, metade veio dessa escola aqui, busca aí. E depois disso a gente indicou profissionais para lá também. Então, também acaba chancelando também a qualidade do curso, né? Sim. A gente tem hoje cerca de 12 empresas parceiras, né? No qual a gente também não promete ao aluno, importante isso. Uma pergunta que eu tenho sempre, eu trabalho com venda há algum tempo, já trabalhei em venda de outros cursos, né? Muitos anos atrás. E o cliente, ele tem que ter muito cuidado com algumas perguntas que ele faz, porque do outro lado pode não ter alguém tão profissional assim. Então ele pergunta, é muito comum uma pergunta seguinte, olha, eu fazendo esse curso, vocês indicam para o mercado de trabalho? Se ele pega alguém mal intencionado e fala assim, sim, você sai encaminhado, sim. Vai ver aqueles, lembra aqueles cursos que, ó, daqui você faz um petróleo e gás, já sai na Petrobras. Já sai na plataforma, Já sai lá na plataforma. Cara, não é assim. Então, eu, como todos hoje o pessoal do time comercial, fala o seguinte, então, Odimar, não, com certeza não. Tá? Um dos pilares da Aquafire é a transparência e a honestidade para o cliente. Então, cuidado, até se algum curso falou para você que, olha, você vai sair daqui empregado. Porque não funciona assim. Você sai aqui mais preparado do que qualquer outro lugar, em termos de qualificação técnica.
você sai. A gente busca te direcionar da melhor forma, mas a gente não te coloca na vaga porque não existe isso. Porque ninguém faz uma faculdade de medicina e já sai operando no dia seguinte. Ninguém faz um curso de elétrica e no dia seguinte tá a Light lá chamando ele na casa dele. Não é assim. Se fosse assim, a gente tinha uma fila daqui até a estação, porque olha quanta gente está precisando trabalhar. Então, às vezes, com essa pergunta, às vezes ingênua mesmo, pela necessidade, pode encontrar alguém que, garanto sim, sabe? Vai ver aquilo como uma oportunidade. Então, a gente enxerga como uma oportunidade de ganhar o cliente pela sinceridade, pela honestidade, pela transparência. Então, tem prova prática, mas é muito difícil. O normal é processo seletivo, RH, depois passa para a supervisão da brigada, que faz uma prova teórica ali, ou às vezes oral, uma prova escrita ou oral. Sim. E aí, normalmente, ali ele vê que o cara está qualificado. Né? Pô, bacana, bacana. E você falou bastante aí do curso, então vamos lá, abre aí o nosso brinde da Clique Art para você tomar uma água. Isso aí, sabe que eu tava ansioso, né, cara? E, ô Wilson, você falou que começou a empreender na área, ó, bem legal, mostra lá pra câmera, ó, o Aquafire. Aí. Obrigado, tá? É a Clique Art. Clique Art, obrigado aí. Vou postar lá na rede social. Você falou que quando você entrou no mercado de trabalho, né, você era funcionário e aí você enxergou a possibilidade de empreender na área. E como é que foi? Tipo, como você começou, assim, os desafios? Você teve apoio da família? A família apoiou? Ninguém te apoiou? Como é que foi isso? Pô, muito boa essa pergunta aí. Por mais clichê que seja, né, da dificuldade do empreendedor, cara, se o empreendedor ele for buscar um apoio para ele empreender, eu falo para ele que dificilmente ele vai empreender. Por quê? Não por mal, porque, por exemplo, a sua mãe, ou sua esposa, ou seu marido, eles querem o seu melhor. Não tenha dúvida disso. Mas, às vezes, ele não está conectado como você naquela oportunidade. Ele não vivencia o mesmo ambiente que você fora de casa. Então, às vezes, ele não vai ter essa mesma visão que você teve sobre empreender. Eu, como já empreendi antes da Aquafire, eu já empreendi em outros negócios. Eu já tive uma loja de fotografia, né? Eu trabalhava ali com serviços de gráfico, fui gerente de uma loja de fotografia. Lembra, antigamente tinha Kodak? Sim. Então, fui gerente de uma loja Kodak. Então, saí dali, empreendi uma loja de fotografia. Fiquei um tempo, porém, não muito tempo, como loja de fotografia. E fiquei ali uns 2 anos e pouco e fechei porque ali não foi questão de não estar rendendo dinheiro, mas começou a não me dar tanto prazer naquilo que eu fazia. No dia a dia, né? No dia a dia. E aí eu parei, fechei a loja e fui trabalhar de carteira assinada, né? Mas eu sempre soube que a minha vida ela não era para carteira assinada. Porque lá com 17 anos eu tive a oportunidade de ir para algumas palestras, trabalhar com venda de avulso de perfume, né? Essas empresas Forever Living, no qual foi muito bom porque me abriu muita mente, né? E ali, eu com 17 anos, já via que meu futuro não era na CLT, né? Eu sabia que eu iria inevitavelmente passar pela CLT, mas não era ali. Então, sempre correu na minha veia o sangue do empreendedor. Então, quando eu busquei empreender ali, eu não busquei aprovação de ninguém, porque lá atrás eu vi que esperar a aprovação não ia ser garantia de êxito nenhum. E, além disso, podia ser uma frustração. Então, eu simplesmente empreendi. Com muito desafio, Dimar, porque foi aquele empreendedor na raça, né? Então, aquele 1.000 e alguma coisinha na conta. Eu tive esse dia na Bienal, né? Gastei quase R$1.000 de livro lá, que fica viciado, né? E aí eu vi um do Thiago Nigro, né? Que eu gosto muito do Thiago Nigro, lá do Primo Rico. Porém, eu tenho aquele de 1 a 1 milhão, né? Pô, o meu foi de 1.000 a mais de 1 milhão. De verdade, não sei se ele de fato, Thiago, não sei de fato, se você estiver vendo isso aqui, espero que esteja vendo, compartilha. Mas eu não sei se você começou com 1.000. Eu comecei com 1.000 quebradinho, né? Comecei, dava aula, pegava o extintor do prédio emprestado. Que né? isso. Aí você pensa vendendo no início, era tudo muito, você tinha que trazer muito lúdico, né? Olha,
finge que aqui tá pegando fogo. O que você vai usar? Então finge, não tem nada aqui pegando fogo mesmo. Então você tinha que ser criativo ali, né? Porque te faltava equipamento. Hoje, graças a Deus, a gente tá faltando equipamento. A gente não tá com todo mais moderno. Mas toda hora a gente tá podendo comprar. Então eu posso falar. Comecei com 1.000 e pouco. Vou lançar um livro do 1 aos 3. Então hoje a gente tem mais de 3 milhões de faturamento, né? Anual. E se há 4 anos atrás, que é quando a gente virou curso, que a gente está há 10 anos com a empresa aberta, mas como curso tem 4 anos, se há 4 anos atrás falasse para mim, viu, se imagina você daqui a 4 anos, você está com 5 unidades, construindo um centro de treinamento próprio, com mais de 25 colaboradores, empregando essas pessoas todas, tendo formado mais de 3 mil profissionais, vai falar amém. Se vier um terço disso aí, já vou ficar muito feliz. Então, assim, foi muito além do que eu pedi a Deus, a Ele que eu sou grato todos os dias, a Ele, a minha família, as pessoas que trabalham comigo. Para esse, em especial, mando um beijo aqui, um abraço muito carinhoso, porque sem vocês também não seria possível, né? E assim foi, e a gente está crescendo. Assisto os podcasts aqui todos, né? Parabéns aos convidados. O que falou sobre franquia, antes do último agora do café, o Bruno Soares. Bruno Soares, cara. Eu sigo o Bruno Soares e tem um marketing forte, sim, né? E o Bruno Soares, ele falou sobre franquia aqui, é uma tendência. Na verdade, quando eu pensei em abrir como curso, eu já pensei como franquia na frente. Então, eu hoje enxergo a Aquafire, Deus quiser, ano que vem, a gente já vai estar fazendo a venda já de franquia. Então, a gente está fazendo mais alguns testes, acertando ali, tudo bonitinho, porque a franquia tem que estar tudo muito bonitinho, porque quem está comprando não é o seu cliente final, quem está comprando é um cara que ele busca ter eu até brinco assim, eu tenho um amigo que ele tem uma franquia da Cosecha, e aí a gente brincando, conversando, aí ele falou, não, porque eu sou empreendedor, não sei o quê. Eu falei, não, para que tu não é empreendedor, não. Tu é um intraempreendedor. Empreendedor foi o cara que criou a franquia, pô. Mas, brincadeira à parte, ele é um intraempreendedor e ele passa a ser empreendedor quando ele vê ali oportunidades de melhoria daquele negócio, aí ele compra uma outra franquia, aí sim ele começa a ter uma visão empreendedora mesmo. Ou começa a diversificar também. Diversificar é algo também interessante, mas eu vejo, às vezes, alguns empresários, eu já tive várias oportunidades de diversificar e bastante. Eu vejo que alguns empresários diversificam além da conta, porque ele vai para um polo totalmente distante e aí não há nenhuma conexão. Sim. Por exemplo, a gente tem uma outra, a gente hoje virou um grupo, a gente tem uma outra empresa, uma outra marca, que é a Comando Fire, de abril para cá. A gente começou as atividades dela, fica localizada em Nova Iguaçu. A sede dela é no centro do Rio, mas a base é aqui em Nova Iguaçu, ali na Posse. E a Comando Fire, ela é uma prestadora de serviço, ou seja, ela é uma empresa que contrata profissionais para essa área que eu formo. Ou seja, eu criei uma empresa que ela tem conexões com essa outra. Quer dizer que todos os profissionais da Comando Fire obrigatoriamente são ex-aluno da Aquafire? Não. Porque eu posso ter um cliente que me pede um profissional que eu não tenho ele recém-formado. Mas eu sou mais um canal de oportunidades para essa empresa. E esse entrelaço. Eu, como Aquafire, faço um treinamento para uma empresa, para um shopping. Esse shopping precisa de uma empresa de prestação. Tem uma empresa de prestação. Então, às vezes, o profissional vai para um polo muito distante. O Bruno, por exemplo, ele falou, né, que estava abrindo uma franquia de moto. Mas ali diversificou, mas na verdade ele está fazendo um teste, pelo que ele falou. Ele quer entender a franquia por dentro. Processo inteiro, sim, né? Tudo bem. Mas às vezes diversifica muito. Inclusive, às vezes, pega o dinheiro, põe num outro negócio e não investe no seu próprio negócio, que dá a renda, cara. Isso aí é loucura, né? Essa segunda empresa, Comando Fire, criar essa empresa foi o quê? Foi uma percepção de mercado? Você viu uma lacuna? Isso, ou foi uma coisa meio que intuitiva? Como é que foi essa decisão de criar essa outra empresa? A Aquafire, quando a gente criou esse CNPJ aí, a ideia é que fosse uma empresa de terceirização. Sim. Por quê? Porque eu atuava e via ali, como vários que trabalham de CLT em algum lugar, vê que aquela empresa que ele trabalha
não faz os melhores processos, não trabalha da melhor forma. Então ali eu, revoltado, que pô, caramba, a empresa não dá um treinamento aqui pra gente que trabalha no posto, não visita aqui o posto, não vê as demandas, a gente viu ali, pô, cara, que eu abra uma empresa, eu presto serviço. Então ela começou com essa ideia, a Aquafire. Só que não caminhou, a gente não tinha muito recurso para você abrir uma empresa de prestação, ela é ainda mais custosa do que de formação, até porque tem taxas para o Corpo de Bombeiro Militar que você tem que pagar para você ser credenciado. Então era muito fora da realidade. Na época eu trabalhava em 2 de carteira também, tipo o Júlio lá do Todo Mundo Odeia o Cris, então trabalhava em 2, ainda fazia evento, então não foi possível. Então passou o tempo e aí virei curso. Mas isso sempre latente, cara. E as pessoas me cobrando, pô, Wilson, por que você não é prestador de serviço também e tal? E aí foi possível ser feito agora, já casa bem arrumada, outra empresa andando, porque também às vezes o empreendedor quer empreender outra coisa, mas o dele ainda não está 100% ajustado. Então é difícil, porque ele vai abandonar horas aqui para estar lá, daqui a pouco aqui ainda nem está andando certinho. Então hoje é possível, a gente tem pessoas, líderes lá já dentro, formamos líderes. Então foi possível dar um passinho para o lado para poder abrir essa nova empresa. Abrimos essa empresa e por enxergar que o mercado ainda está muito como há 10 anos atrás. Ele evolui, as empresas que contratam evoluíram um pouco os processos. Então a gente viu que precisa-se muito de uma brigada 3.0 aí, sim, entendeu? Então abrimos ela. Por que você não abriu a própria Aquafire como serviço, já que tem nome? Hoje a gente tem nome. Por uma coisa muito importante. Aí que vai o meu respeito para o meu aluno, para o meu cliente. Tem empresas que são empresas de formação e de terceirização, a mesma empresa. Eu trabalhei em uma, por exemplo, que era a mesma coisa e quando começou a abrir serviço, meio abandonou a formação. Então, deixou de ter a qualidade que tinha. Se perdeu ali um pouco, hoje não tem muito cara de nada. E outras foram para esse caminho. Só que o meu aluno, ele vai bater lá na porta dessa empresa para ele trabalhar. E aí, se essa empresa visse, pô, esse cara foi formado na empresa que é concorrente minha na licitação tal, eu vou empregar o cara nada? Então, eu tive esse cuidado, esse carinho com o meu aluno, de ele não ter um certificado que é bom pra caramba, mas que dependendo da porta que ele bater, o cara não vai olhar o quanto é bom, vai olhar a marca que concorre com ele em outro mercado. Então, eu preferi criar uma outra marca. Na Aquafire sou só eu, né? Eu e Deus. E na Comando Fire, Deus, eu e minha sócia Daniele também. Beijão para Daniele, né? A Daniele foi fundadora da Aquafire, não ficou lá na época no CNPJ, tá comigo na Comando. Bacana. E o que tem a melhor margem? Prestação de serviço, ou treinamento, educação? Então, treinamento, se você vai para qualificação, você melhora cada Sim. vez mais a qualificação, você ganha mais margem, porque aí você não briga com preço. Formação, cara, da formação no modo que a gente tem 147% de lucro na formação. Na prestação de serviço não é possível ter isso, porque hoje a prestação de serviço ela é esse tipo de prestação de serviço. Pode ser maravilhosa a qualidade da empresa, tudo Sim. que mostra lá, mas se você não tiver o menor preço, você não entra. Tanto a licitação pública, privada. Sim. Né? Então, a gente tem que ganhar com o menor preço e entregar uma melhor qualidade do que aquelas que estavam lá. Porque para você também ser visto com qualidade e na renovação, pelo menos, o cara pautar a qualidade ali e não querer largar pelo menor preço. Mas a prestação de serviço é um pouco injusta nesse sentido. É igual treinamento para brigada de incêndio. O cara vai sempre olhar o preço. Olhou o preço, aí tá aprovado esse preço aqui como menor. Vão lá, chega lá, pô, a parada não é da melhor qualidade. Mas foi o que eles pagaram, né? Então, assim, na formação, curso, você tem uma margem maior. Mas você, às vezes, precisa de mais mãos, né? Porque a terceirização, quem paga esse profissional que está de carteira comigo é o contrato. Eu adianto esse pagamento. Eu pago você, o teu salário, e daqui a pouco vai pagar a nota fiscal que vai pagar você. Né? Então, até fundo de garantia, tudo está incluso, né? Mas a margem em si é menor. Né? E o treinamento você pode escalar também, né? O treinamento você pode escalar. Eu, por exemplo, quando eu fiz a formação ali do 7.0, ela não para nunca. Tipo assim, o curso ele é modular.
Então, vai ter aula terça e quinta, de janeiro a janeiro, tirando os dias que é feriado. Por quê? Tem módulos, aí sai um aluno no módulo, já sai 3, entra 4. Ah, sim. Sai 4, entra 3. E vai assim. Então, também fiz isso, também fui pioneiro em fazer ele modular assim, para que eu pudesse escalar e assim também ter condições de oferecer ao profissional, lá, o instrutor, uma garantia maior de empregabilidade para ele, né? Que ele ia ficar empregado ali até janeiro, aí tem turma. Bacana. E uma dúvida, eu vejo que você é bem operacional, vamos colocar assim, na empresa. Sim. Você acredita que vai chegar um momento que você vai descansar naquele perfil empresário, né, que já fez tudo e agora vai delegar, ou você acredita que você vai ficar um bom tempo empreendendo mesmo, lá dentro, na sala, ajudando? É difícil. É descansar, assim, você falou brincando, mas descansar eu não me vejo, não. Eu espero o dia descansar que demore bastante. Mas eu sou, assim, operacional. Como eu disse, a gente começou com pouco recurso. Então, eu pintei parede, eu instalei tomada. Eu aprendi a ser várias profissões no YouTube, né? Então, eu e o pessoal que trabalha comigo. Então, eu entregava panfleto. Então, isso foi muito bom, porque acabou sendo uma liderança de exemplo também. Sim. E é muito legal, alguns colaboradores estão com a gente já há alguns anos, e eles falam, pô, isso aqui eu que fiz. Tem um orgulho nele em falar, pô, isso aqui, cara, vocês agora, isso aqui tudo era mato. Pô, aí quer contar também uma história que também que não chegou a ser isso tudo. Mas mandar um abraço para Débora e para o Anderson, que hoje estão com a gente, é os que estão há mais tempo, e quase que tudo era mato mesmo. Então, eles foram para a rua, fizeram tudo, e realmente, assim, hoje eles são líderes, além de outros também. E eu não saí da operação, não. Eu continuo todos os dias, sou bem operacional. Só que algumas coisas eu abri mão de fazer, porque senão ninguém iria fazer, né? Então, tipo, não, agora quem faz é você. Ó, viu, você resolve isso aqui. Não, quem resolve isso aí é fulano. E o empreendedor, ele tem um pouquinho, o empresário, ele tem um pouquinho de... Parece que ele tem medo de largar, né? Daquilo não pertencer mais a ele. Mas ele tem que desprender um pouquinho isso, porque senão ele não consegue olhar de cima, né? E é necessário você dar um passinho para você ter uma visão mais ampla e ver ali, pô, caraca, aqui eu tenho uma grande oportunidade de negócio. Então, isso já aconteceu antes da Comando, de eu delegar, eu vi a necessidade de formar lideranças, dar autonomia, lógico que moderada, mas autonomia, e fiz isso já para poder, dali, enxergar outros produtos. A gente estava falando de instrutor, me perguntam muito, né? É um curso que o pessoal está procurando pra caramba, formação de instrutor. A gente vai ser pioneiro no Rio de Janeiro, formação de instrutor para bombeiro civil. Como que a gente criou esse curso? Pela necessidade. Volta e meia eu tenho que contratar, eu não acho esse cara que atrela todas essas qualificações para ele ensinar e com experiência. Mas tem. Só que aí ele também não tem a dinâmica de sala de aula. Ele não tem a didática. Perfeito. Mas ele tem o conhecimento prático. Mas ele quer ser instrutor. Hoje o instrutor aí tem um ganho legal, entendeu? Então, assim, trabalhando 3 vezes por semana, tem um ganho, bom pra caramba. Maior do que o do bombeiro. Então, a gente é pioneiro agora nesse curso. A gente já está divulgando, já tem mais de 15 pessoas inscritas para a turma que vai abrir, a turma 01. Então, a partir da minha própria dor, eu vi a oportunidade, sei lá, minha dor com certeza de várias empresas Sim. como a minha que precisam de profissionais. Bacana. Né? Bacana. Então, foi necessário dar um passinho. Agora, não espero nem tão cedo parar, que eu não aguento nem ficar em casa, cara. E o que eu consigo perceber, então, que você realmente tem aquela visão do empreendedor, né? Você enxerga ali a necessidade e você implementa no seu negócio. E eu acho legal que, se você chegar a franquear mesmo... Quando o seu modelo de negócio sair do estado, que hoje está só no Rio, né? Isso. Sai do estado, ele vai sair, vamos botar assim, perfeito. Sim. Porque você conseguiu sanar todas as necessidades aqui hoje, vai franquear o negócio já top. Vamos colocar assim. Odimar, depois eu vou te vender uma franquia. Odimar, é o seguinte. Tudo que eu vou me propor a fazer, e eu acho que você é assim, Leandro é assim, a gente busca fazer com a máxima entrega, beirando a perfeição. A gente não vai ser perfeito nunca. Perfeito só existe um. Então,
gente não vai ser perfeito, mas buscar a perfeição é muito importante. Buscar a excelência é muito importante. Você não vai chegar nela, mas você vai, o mais próximo que você chegar, pô, você entregou um produto único. Então, assim, eu enxergo a franquia como uma forma de você escalar, democratizar ainda mais o mercado. Só que, por exemplo, outro dia eu estava me perguntando, estava conversando com um amigo meu, que ele comprou 2 franquias de uma marca de inglês e estava falando sobre margem e tal. E ele falou, pô, Wilson, franquear. Eu falei, não, já está no plano e tal. Eu tive uma procura de um investidor que queria me apresentar num grupo para botar um aporte grande na marca. E eu ali até fiquei um pouco balançado pelo valor. Eu não tenho problema algum em vender Aquafire, não tem problema algum. Então, meu empreendedor fala, pô, vender meu negócio, a minha vida. Gente, pelo amor de Deus. Abre outro. O negócio, ele vai, ou você vai vender, nasceu para você, igual o Flávio Augusto fala, né? O negócio nasceu para você vender ele, ou para alguém herdar ele, ou para você falir ele. Então, ele não vai ser seu a vida toda, pô. Então, assim, não tem problema algum de vender 20% da empresa, desde que faça sentido aquele capital que vai vir para a empresa, ele vai gerar um crescimento ainda maior, ou mesmo aquele capital, ele não vem só no capital, vem no intelectual também. É um grupo que vai conseguir acelerar em 10 anos. Sim, expertise, né? Uma expertise. A expertise, a parte fiscal, que é muito importante. Então, assim, a gente teve uma procura, a gente, vamos acertar algumas coisinhas para ele valer, ter um valuation ainda maior, para fazer mais sentido ainda. Aí eu falei com um amigo meu, cara, você imagina quanto custa hoje uma franquia? Em média, Wilson, uma franquia com um nome não tão forte, tal, vai custar aí 30, 40 mil. Uma franquia. Não lembro se o rapaz chegou a falar do valor da Xerimbom. Não. Então, mas em média é isso aí. De repente, Xerimbom pode estar mais alto, mas em média 30, 40 mil. Aí a obra cabe a você. Na maioria, cada franquia tem um modelo, mas a maioria cabe a você fazer a obra. Tem lá um layout, uma adequação que você tem que fazer, estimando o material de adesivação e tal. Aí eu falei o seguinte, você escolhe o ponto, você fala onde beleza, e faz uma visita e depois te dá o treinamento, que é um know-how. Os 30 mil você está pagando pela marca e o know-how que você vai receber. E ali a franquia vai receber royalty, ou uma mensalidade e tal. E aí eu falei o seguinte, cara, imagina se eu vendo franquia testada, porque na verdade você comprou uma marca que ela tem sucesso em um determinado local, aí você bota naquele ponto e não dá um resultado. Nossa. Pô, você ficou com o pires na mão aí. Aí, por exemplo, tem uma unidade ali em Duque de Caxias, né? Hoje a gente tem cerca de 200 e poucos alunos lá estudando. Uma unidade aí que gera um faturamento mensal de 70, 80 mil. Imagina uma propaganda falando, olha, imagina você ser dono dessa franquia aqui, já com cliente entrando. Pô, o cara fala, caramba, 30? Se você fala para ele 100, o cara paga 100. Paga 100, com certeza. Porque é um negócio já rodado, testado. Então, em termos de inovação, é uma das coisas que eu penso também para a franquia. Além da franquia de você abrir lá do zero, de repente o cara tem algumas franquias que a gente abriu e já fez andar. Que eu acho que isso eu nunca vi. E é perfeitamente esse tipo de negócio, eu consigo abrir ele hoje e ter um payback de um tempo legal. Você precisa ter 2 anos de retorno. Desde que seja eu a iniciar isso, ou quem já conhece. Você, de repente, vai levar ali 1 ano e meio, 2 anos. Mas se for eu a iniciar, de repente, 6 meses, eu acelerei um ano e meio teu. Então, é uma visão que eu tenho para a franquia, usar o termo 3.0, franquia 3.0 aí. Mas é legal que o valuation vai lá em cima. Porque você vai pagar. Boa. Quem é o cara que compra franquia? Que tem o perfil do nosso amigo aqui, que trabalhou anos de CLT, deixou de ter um prazer ali no local que ele estava, que ele falou isso, né? Você vê que eu assisto o Bicast. Deixou de ter um prazer ali, já não fazia muito sentido ele estar ali. Pelos anos ele tinha um bom valor guardado a receber. Aí falou, pô, o que eu vou fazer? Ficar em casa? Não, porque talvez ele era um cara operacional. Ele olhou para a idade dele e falou, pô, tem muita coisa para realizar. Então ele foi lá e, pô, vou empreender do zero, melhor eu apostar numa marca, porque o cara vai vir pela minha marca, que já está testada. Sim. O cara já errou por mim. Aí ele me deu o modelo. Mas imagina se ele tem a oportunidade dos 30 mil, sei lá, que ele investiu, se o cara fala o seguinte, mas eu tenho uma aqui de 60
que já tem até cliente ali comprando. Pô, o cara vai nessa, pô. Vai comprar. Vai nessa. Mostra a planilha financeira. Senta aí, ó. aqui, ó. Fica no caixa aí, Ó, como é que a gente tá. O cara fala, pô, já entra dinheiro. Mas ela custa mais por isso. O royalty dela é maior. Mas não tem problema. Porque as pessoas têm uma visão errada, o Leandro, do que é investimento e o que é gasto. Às vezes fala o seguinte, pô, mas esse aqui para investir é 20 mil a mais. Pô, então ele é mais caro. Depende, se ele dá resultado 2 vezes maior, ele é muito barato. Então, caro é aquilo que não tem... Caro é aquilo que não dá um retorno. Isso é caro, isso é prejuízo, isso é gasto. Agora, se algo o valor inicial ele é maior, mas ele me dá um retorno maior ou mais rápido, pô, na verdade ele foi mais barato. Sim. Né? Então faz sentido, né? Oh, bacana. A gente tem pergunta aqui do chat, hein? Tem, então? O Anderson perguntou o seguinte: pretende abrir novas unidades fora do estado do Rio de Janeiro? Sim, com certeza. Como eu disse, ano que vem, e aí já vou botar aí o spoiler aí, a gente com certeza vai abrir Madureira, com certeza a gente vai abrir Jacarepaguá, que a gente tem demanda, pessoal que cobra a gente, pô, caraca, vocês não estão aqui. Eu tenho aluno de São Gonçalo que vem para o centro do Rio fazer curso. Caramba. Em Nova Iguaçu, já tive aluno de Volta Redonda fazer o curso. A gente também está com curso digital também, que vai ser, na verdade eu não... Ó, para mim não cai esse negócio de bombeiro civil digital. Pô, vai apagar fogo no... Aonde? A parte prática, não dá. Você acende um fósforo em casa. Mas híbrido é possível, pô. Sim, o conteúdo mais técnico, né? Ele pega a parte teórica ali, até com mais profundidade, porque o cara tem tempo ali no vídeo, ele consegue encurtar, não tem alguém perguntando ali toda hora para ele parar a aula. Então ele consegue passar bastante conteúdo e ele fazer as práticas presenciais. Talvez ele tenha até mais tempo de fazer prática. Então a gente vai estar também entrando com a modalidade do híbrido. Então a gente vai abrir nesses locais, Madureira, ali Pataquara, essa zona ali de Jacarepaguá, São Gonçalo, Meia. Então a gente vai primeiro preencher aonde já tem muita demanda. E me perguntam muito assim, pô, você vai abrir em Belfor Roxo, São João? Por exemplo, volta e meia a gente tem um cliente ali. Seria maravilhoso, mas por que eu não abro ali? Porque eu já tenho em Nova Iguaçu e tenho em Caxias. Então o cara de São João e Belfor Roxo, ele vai normalmente consumir em Caxias ou Nova Iguaçu. Então, não faria muito sentido ter uma prioridade ali. Agora, Madureira. Sim, Madureira, depois do centro do Rio, é o maior comércio que tem ali, sim. Madureira. Então, a gente vai. Depois, sim, interior, fora do Rio. Quero ir abrindo dessa forma. A gente, pela Comando Fire, a gente é credenciado também em Minas Gerais. A gente tem um escritório em Belo Horizonte, BH também. A gente é credenciado lá, agora está credenciado no Espírito Santo também. Então, a gente está buscando já estar em outros estados. Se Deus quiser, ano que vem a gente já vai abrir uma fora. Bacana. E tudo isso que você... É esse ponto que você chegou de unidade, de faturamento, como é que você fez para organizar os processos? Os processos são organizados tudo dentro da tua cabeça ou você tem alguma metodologia? Porque metodologia. É muita tem coisa, metodologia, né? Mas principalmente o pessoal que está comigo há mais tempo fala assim, Wilson, mas caraca, a gente acabou de abrir uma, vai abrir outra. Né? Esses dias eu tava falando, pô, tô vendo uma loja ali em Madureira. Pô, Wilson, mas tá construindo um CT, tá fazendo um monte de coisa. Será que dá? Eu falei, olha, uma coisa eu espero nunca perder, que é a coragem de arriscar, empreender. Se você não arriscar, cara, dificilmente você vai saber se dá certo ou não dá. Você vai saber com alguém que falou, pô, arrisquei e deu, hein? Aí você, pô, perdeu uma oportunidade. Tu vai ler o Flávio Augusto, assim, o livro do Flávio Augusto, vai falar, pô, o cara arriscou. Pô, Então, tipo assim, eu vou arriscar sempre. Obviamente, hoje eu não tô arriscando e perdendo R$1.000. Hoje eu tenho que ter muito mais cuidado ao arriscar. Mas eu não vou deixar nunca de arriscar se aquilo fizer sentido. Pô, vi aqui, vi ali, esses dados aqui são suficientes para eu investir aqui e arriscar nesse local. O risco ele é menor. Né? Então, assim, vem muita coisa que fica na cabeça, mas eu tenho uma agenda que não é essa, que, pelo amor de Deus, só eu entendo ela, mas ali tem tudo. Sim. Tudo ali tá indo aos pouquinhos cumprido, né? Tá sendo cumprido.
Mas muita coisa surge, assim, é o que eu te falei, vem a dor, e aí você, pô, caramba, tem um cliente que tem essa dor, cara. Pô, por que não vira um produto? Né? Aí a gente testa, a gente coloca, divulga. Agora, Leandro, o que me fez crescer bastante nessa área aí, o Dimar também, foi eu ser formado também em propaganda e marketing. Atuei inclusive numa franquia Emagrecentro, né? Não parece muito que eu trabalhei na Emagrecentro, mas eu trabalhei na Emagrecentro, né? Tinha até a Sheila Carvalho de Garota Propaganda. Sim, lembro. Trabalhei lá no marketing deles, trabalhei na Microlins, na Wizard, né? Trabalhei com vendas nessas empresas também. Então, me ajudou muito a ter um resultado muito grande o fato de eu conhecer de marketing pouco, né? Sou aluno do Leandro aí no digital, mas no marketing ali eu entendo bem e vender também. Então, eu tive falando até naquela imersão com o pessoal que eu falei, gente, qual é o teu nicho de negócio e o que é a sua empresa? Às vezes são coisas diferentes. Aí o pessoal, pô, como? É o seguinte, ó, meu nicho de negócio no caso da Aquafire, é a formação de bombeiro civil. Mas a minha empresa é de quê? É de venda. A sua empresa, ela é de venda. Ou então ela é uma ONG. Então, se você não entender que o teu negócio é um negócio de venda, você não vai dar prioridade que é vender. E se você não vende, você faliu. De todos os problemas de uma empresa, o maior problema é não ter venda. Se você não tem cliente comprando, não faz sentido nenhum. Você pode ter problema. A pessoa fala assim, pô, Wilson, caramba, tem que comprar computador. Não tem um computador adequado. Tem problema. Tem cliente? Tem, então compra um computador. Quando você não tem cliente, você não resolve os outros problemas. Então, o primeiro é você vender, ter cliente. Então, é vender, 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 vender. Né? Então, marketing, importante, é o passo 1. Você trazer o cliente. Pô, você trouxe cliente. Mas você trouxe lá no tráfego pago 100 clientes. Pô, e se você não tem um roteiro de venda ali, de atendimento? Se esse cliente está lá esperando lá 3 horas no WhatsApp, que deu um boom tão grande que você não conseguiu atender aquela demanda. Se você não tem um sistema, um CRM para atender, ou mesmo um WhatsApp Business todo já bem feitinho, Sim. com as respostas prontas, você não vai atender essa própria demanda que você puxou. Ou agora não, viu? Se agora eu consegui atender, tá. E qual é a sua taxa de conversão? Né? Muitos empreendedores não sabem qual é a taxa de conversão que você tem. Qual o CAC da tua empresa? Qual o custo de aquisição do cliente? Pô, não sei. Caramba, não sabe. Isso é um grande problema para tua empresa. Você não sabe quanto custa o teu cliente. Não sabe. Você está tendo quanto de lucro? Você não sabe, pô. É difícil. Então, é importante você entender. A sua empresa é uma empresa de venda. Ela é no nicho da minha amiga aqui, da caneca, né, da Clique Art, né? É uma gráfica, Clique Art. Gráfica. Esse é o teu nicho. Mas a tua empresa é uma empresa de venda. Se você não vender, não adianta nada. Então, tem que entender a importância de venda. Venda é algo... Antigamente o pessoal parecia que tinha vergonha de falar que eu sou vendedor, né? Eu li uma vez assim, que as pessoas, elas não gostam de que alguém venda algo para elas, mas elas gostam de consumir. Pô, ou seja, só não gosta do termo. Então você vai falar, eu sou consultor, eu sou um assessor, um analista. Enfim, eu sou um especialista. Especialista vende. Eu sou um especialista. Tudo bem, mas não esqueça que você é vendedor. É vendedor. Você que não pode esquecer. Só muda o termo, né? Mas é vendedor. Então, se você tem esse start, você tem uma grande chance de ter sucesso, porque às vezes teu cliente ainda não teve esse start. O teu cliente não, desculpa, o teu concorrente. Você dá um corte, não dá não, Osmar? Pô, dá um belo corte. Então, ô Wilson, hoje o responsável por esses processos na sua empresa é você? Sim, junto com o staff ali também. Entendi. Né? Então, contratação, tudo... Hoje contratação na área comercial, quem faz é o gerente comercial, eu quase sempre estou junto. Hoje quem faz contratação para a área administrativa, a recepção, é a gerente a gerente administrativa. Aí a supervisora também está com ela. Na última agora eu nem participei. Eu estou aos pouquinhos tentando não participar, mas trazendo para eles a consciência, que eu falo sempre, mas mandar embora contigo também. Porque o maior prazer que eu tenho, e aqui, né,
né, balela, o maior prazer que eu tenho no negócio até hoje mais do que ter um cliente satisfeito. Óbvio que esse é um prazer muito grande, ver ele empregado é um prazer muito grande, mas empregar alguém é algo que me dá uma alegria muito grande. O Odmar, o Leandro, eu já tive precisando muito de um emprego, com muita dificuldade mesmo. Eu posso falar, não passei fome, mas dificuldade, pô, de cortar a luz e eu falar, pô, não sei, tá sem luz aqui no bairro, o bairro todo aceso. Então, assim, precisei muito de uma oportunidade e fiz valer muito aquelas oportunidades que eu tive. Então, empregar alguém é algo que me dá um prazer muito grande, porque eu sei que por trás dele tem uma família. Porque um CNPJ, ele é um aglomerado de CPF, né? Então, é muito prazeroso. E a parte mais triste é quando eu tenho que dispensar alguém. Hoje eu estava falando com algumas colaboradoras, né? Que eu estava falando o seguinte, cara, vocês têm que pensar bem, porque daqui a pouco passa 5, daqui a pouco passa 10, daqui a pouco passa 15 anos, você está com 50 e poucos anos e você continua com aquela visão de, pô, aquele lugar lá, as pessoas são ruins, aquele lugar lá, o gerente não é legal, aquele lugar lá... Ou seja, você continua achando que o problema está no outro e não está em você. Você passou por 8, 10 lugares na tua vida. Caramba. Será que os 8, 10 lugares estão errados e só você, que, nossa, perderam essa beldade? Pô, não. Se você não tem um senso crítico, dificilmente você vai evoluir, né? É complicado, né? E essa parte do... E como é que foi o teu ponto de inflexão de sair do operacional, de fazer tudo você mesmo ali para começar a delegar? Porque delegar é difícil. É difícil. Então teve alguma virada de chave? Você ouviu algum conselho de alguém? Olha, eu sou viciado nisso aqui, ó. Podcast. Né? Virou vício de muita gente aí. Eu gosto muito de podcast. Eu assisto muitos programas. Eu sigo muita gente. Gosto de ler bastante. Hoje eu estava falando mais cedo com meu irmão, né? Trabalha lá comigo. Nilson, manda um abraço aí pra ele, que é o N3 lá, que o nome dele é Nilson Nery Neto. Nossa. Falei, cara, você não é nem Nilson, nem Nery, nem Neto, você é o N3, te deu uma marca agora. É outra formação. É o N3, E eu falei pra ele que, pô, delegar é bem difícil, né? E tem vezes, empreender é muito difícil. Tem vezes que a gente acorda meio, pô, isso aqui tá fazendo muito sentido pra mim, não. Caraca, as pessoas não conseguem entender o que é uma cobrança, né? Pô, as pessoas não têm uma maturidade. Aí, antigamente, tinha dias que eu falava assim, pô, hoje eu vou ficar em casa. Pô, caraca, uma empresa com um monte de gente precisando e eu tô lá, bobão, há 2 anos atrás, querendo às vezes ficar em casa. Então, ali, eu passei a ver que o melhor remédio quando eu tava assim meio deprê, era eu buscar conhecimento. Então, eu ia lá assistir lá o Dr. Lai Ribeiro, sou fãzaço, eu até botei lá um vídeo dele, no nosso grupo lá do marketing. Eu assisto lá o Flávio Augusto, e aí eu vejo caras que, assim como eu, tiveram dias assim, mas que não deram muito tempo para isso. Então, ali acaba me revigorando, né? Então, assim, delegar é muito difícil, porque envolve você se desprender. Parece que você está dando teu filho para alguém pegar no colo, né? Mas é necessário. Se você quer crescer, é necessário. Eu tenho vários empresários que eu conheço, alguns amigos, outros só conheci, que não cresceram tanto porque preferiram ele mesmo fazer quase que tudo. Então, não, cara. Se você quer abrir uma segunda loja sua, você vai ter que arrumar alguém para ficar lá. Pô, Wilson, mas é difícil eu conseguir contratar alguém bom. Aí você contratou, não dá bom, troca, bota outro. E assim vai. Cada vez mais você saber qual o perfil do profissional que você precisa. Então, um erro muito grande, foi um erro meu em um momento, era querer achar alguém parecido comigo. Só que você, na tua empresa, não precisa de alguém parecido contigo. Você já está lá. Você precisa de alguém que tenha complementos ao que você já tem. O que a sua empresa já tem você. Então, precisa de alguém talvez mais organizado. Porque, às vezes, você não é tão organizado. Precisa de alguém mais operacional, porque você talvez não é tão operacional. Então, você precisa de alguém que complemente e que tenha ideias equivalentes com as suas, propósitos, é muito importante. Então, hoje eu tenho investido nisso.
Primeiro a gente criou a liderança ali, a gerência, hoje tem a supervisão, e assim a gente também vai dando oportunidades para as pessoas crescerem, né? Mas não é fácil, não. Mas outro corte, Bom, tem que anotar para falar com o belo editor, corte. Queria deixar esse espaço agora para a gente finalizar. Uma palavra sua para os empreendedores, o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois esse podcast. Fala alguma coisa bem legal aí para ele. Quem está começando, a pessoa que às vezes quer desistir, não sei se isso já passou na sua cabeça, porque uma coisa é você querer ficar dormindo, outra coisa é você querer desistir. Dá uma palavra de incentivo aí para essa galera. Muito, muito bom. Hoje a gente estava gravando lá na empresa um vídeo sobre o Setembro Amarelo. A gente está no mês de setembro. Setembro Amarelo é uma data muito importante, né? Dia 10. Tem muita gente que se deprime, a partir disso virou uma depressão, às vezes buscam suicídio. O Setembro Amarelo fala sobre isso. E muitas das vezes porque desistiram, né? Ouviram aquele eu interior que fala para ele que, pô, você não é capaz, você falha, você é um fracassado. Cara, às vezes o teu eu interior não é a melhor pessoa para ser ouvida. Cara, não dê ouvido a isso. Você com certeza tem capacidade de ter sucesso. O sucesso, ele é treinável, pô. Ninguém nasce com, essa pessoa vai ter sucesso, essa pessoa não vai ter sucesso. Não, ele é treinável, ele é praticável. Então, se você parte de uma primeira iniciativa que cara, eu posso sim ter sucesso. Eu posso sim. Então, eu vou buscar conhecimento. O melhor investimento que você vai fazer na sua vida é em conhecimento. Vai assistir um vídeo no YouTube de alguém que trabalha em algo que você quer trabalhar, o que você quer empreender. Ali você vai ter um banho de autoestima, um banho de otimismo, porque você vai ver alguém que teve talvez mais dificuldade do que você, superou, seguiu em frente, não deu ouvido a essa voz do interior. E foi lá. E não tenha medo de arriscar. As pessoas que têm sucesso, elas são pessoas que inevitavelmente tiveram que arriscar. Tiveram que arriscar, às vezes, um emprego. Tipo, vou largar um emprego agora, é minha renda certa ali todo mês, para eu arriscar e empreender. Não estou falando para você largar o seu emprego e empreender. Mas se isso fizer sentido para você, se teu prazer estiver nisso, se você tiver convicções, sim, arrisca. Arrisca, porque quem sabe daqui a 4 anos ou em 10 anos, muitas pessoas vão falar, caramba, pô, quero ser como fulano de tal. Quero ser como o Odmar, quero ser como o Leandro. E querem ser como você. Então, você acabou deixando um legado aí. Então, você pode ser o legado para as pessoas que vão estar te vendo. Basta você não desistir e acreditar mais em você. É o que eu poderia deixar aqui. Tá bom? Belas palavras. Caramba. Pra gente finalizar. Acho que, por último aqui, eu vou falar só o comentário da Giovana. Ela falou, Odmar, bem que você falou que hoje o podcast seria imperdível. Muito bom. Pô, legal. E ela colocou aqui, sucesso é treinável. Perfeito. Realmente. Muito bom. Obrigado. Muito bacana. Pessoal, agradecer mais uma vez a vocês que estão online e você que vai assistir depois esse vídeo, tá? Muito obrigado. Vou colocar aqui na descrição todos os apoiadores, os patrocinadores, o perfil do Wilson também. Segue lá no Instagram, a Aquafire. Qual é o arroba? É Aquafire? @AquafireRJ. AquafireRJ. Se você conhece alguém aí que precisa, quer uma oportunidade, quer fazer um curso interessante, procura a Aquafire aí que é bem legal, né? O mercado é bem extenso. Tem tido muita oportunidade de emprego, graças a Deus. E aí você vai procurar o Wilson, fala que viu ele aqui no nosso podcast. Doutor Leandro. É isso. Muito obrigado, Wilson, Obrigado a vocês. por estar aqui com a gente, compartilhando toda essa gama de conhecimento que você compartilhou aqui, sua experiência aí. Muito obrigado. E queria deixar o último recado para você me seguir nas redes sociais, leandrazevedo.com.br. É isso, Odmar. Pessoal, muito obrigado. Segue a gente lá no Instagram, que é o Baixada Empreende. E lá você vai acompanhar. Toda terça-feira a gente está aqui às 7h30 no Bcast. Você vai ver lá o
próximo convidado, vai acompanhar a nossa agenda de eventos, de workshop, tá tudo lá no Baixada Empreende. E é isso, até terça-feira, muito obrigado e